Olá, está começando o especial Retrospectiva 2011 da TV Novo Tempo. Você vai rever agora os principais fatos que marcaram este ano. E pode parecer irônico, mas a retrospectiva de 2011 começa, na verdade, em 2010, precisamente no dia 18 de dezembro. A data marca o início da Primavera Árabe, uma onda de manifestações contra as ditaduras do Oriente Médio e do Norte Africano. Tudo isso começou na Tunísia quando um jovem vendedor de frutas e legumes foi extorquido e proibido de trabalhar pelas autoridades. Mohamed Bouazizi atirou fogo ao próprio corpo e faleceu no dia 4 de janeiro, dando início a uma revolta sem precedentes que culminou na queda de 3 líderes do mundo árabe. E foi assim que começou 2011. O início do ano contou com ingredientes inflamáveis para esquentar a Primavera Árabe. Ditadores há décadas no poder, povos miseráveis, redes sociais em favor do movimento e jovens descontentes e desempregados. O presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, renuncia após mais de 23 anos no poder. No dia 25 de fevereiro, convocados pelo Facebook, egípcios pedem a saída de Hosni Mubarak. Apesar de reprimir as manifestações, cortar a internet e censurar a imprensa, Mubarak renuncia em 11 de fevereiro de 2011. Após 18 dias de protestos em massa, termina assim quase 30 anos da ditadura Mubarak no Egito. Enquanto isso, na Jordânia, o primeiro-ministro Samir Zaid al-Rifai também renuncia. Na Líbia, meses depois, o presidente Muammar Gaddafi foi morto por rebeldes após ser capturado no dia 20 de outubro. Em outras nações do norte da África e do Oriente Médio, líderes disseram que deixariam os cargos nos próximos anos, como os presidentes do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, do Sudão, Omar al-Bashir, além do premier iraquiano, Nouri al-Maliki. E para contextualizar os fatos e entender um tema até então desconhecido para muitos, a Novo Tempo fez o especial Mundo Árabe. Olá, muito boa noite. Está começando o programa Mundo Árabe, a Revolução Inesperada. E você está convidado a participar com a gente durante 1 hora de reflexões, debates e questionamentos sobre o que está acontecendo no mundo árabe. Se há 3 meses atrás perguntássemos a analistas políticos se essa onda de protestos iria acontecer, iria derrubar ditaduras, eles diriam que isso seria praticamente impossível. Então, o que nós estamos acompanhando na mídia, esse momento que o mundo árabe está passando, é um momento histórico. A queda do Muro de Berlim foi algo praticamente inesperado, a perestroika de uma hora para outra, e novamente nós estamos vendo um novo andar da carruagem muito acelerado. De uma hora para outra, o mundo árabe está modificando-se acentuadamente. Todos os regimes ditadores caem de uma hora para outra. Para nós que estamos de fora, mas para aqueles que estão lá dentro, eles já esperavam por isso há muito tempo, né? Uma coisa é fato, os acontecimentos estão sendo rápidos, surpreendentes e de consequências extraordinárias, de proporções nunca imagináveis. As revoltas iniciadas no começo do ano ainda causam comoção no mundo árabe. No Egito, a Praça Tahrir, que significa liberdade, voltou a ser palco de manifestações em uma nação com taxa de desemprego na casa dos 40% e desfrutando ainda do prestígio herdado da época dos faraós.
No final de novembro, o Egito inicia um processo de eleições parlamentares, com a onipresente incerteza de que os militares talvez não abram mão do poder que gozam há quase 60 anos. Na Síria, as coisas também estão delicadas. De acordo com a ONU, após meses de manifestações contra o regime do presidente Bashar al-Assad, o país vive um estado de guerra civil com mais de 4.000 mortos. As sanções econômicas impostas contra a Síria já afetam a economia e desgostam ainda mais a já fragilizada nação milenar. Se no Oriente Médio as revoltas políticas marcaram o ano de 2011, as catástrofes naturais também deixaram as suas cicatrizes ao redor do mundo. No começo do ano, a região serrana do Rio de Janeiro foi fortemente castigada pelas chuvas. Os fenômenos da natureza destruíram as encostas, causando grandes deslizamentos e, infelizmente, muitas mortes. De acordo com a Organização das Nações Unidas, os desabamentos de terra que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro no dia 12 já estão entre os 10 piores deslizamentos da última década no Brasil. Mais de 1.000 pessoas morreram soterradas no pior desastre natural da história do país. A cidade realmente sofreu, vamos dizer assim, uma coisa horrível, horrível, horrível. Eu calculo que vai passar de 1.000 mortos. O jornalismo da Novo Tempo esteve lá e sentiu de perto o cheiro da tragédia. Nossa, olha a casa aqui da senhora de 88 anos que ficou a noite inteira boiando, junto com o filho e o cachorro, e pela manhã foi resgatada. O quarto da senhorinha que ficou a noite inteira boiando e conseguiu ser socorrida pela manhã. Ela, o filho e o cachorro. Além do trabalho de resgate e identificação dos corpos, na medida do possível, outro problema que precisou ser enfrentado foi o número elevado de desabrigados que, perdendo suas casas, não tinham para onde ir. Até hoje, um ano depois, a situação ainda está sendo ajustada. A ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, fez a sua parte, recolhendo roupas, calçados, cobertas, material de higiene e alimentos para suprir as necessidades básicas das pessoas. No mês de junho, as chuvas também castigaram o norte do país. Em Boa Vista, 415 pessoas foram obrigadas a sair de casa. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 30% dos moradores do interior foram atingidos pela enchente. Mais de 36.000 alunos ficaram sem aulas. O Rio Branco subiu mais de 10 metros do nível normal. Foi a maior enchente da história de Roraima. O governo local decretou situação de calamidade pública. Do outro lado do mundo, o Japão foi assolado por um forte terremoto de 8,9 graus na escala Richter. Logo após o tremor, um alerta de ondas de até 6 metros de altura foi emitido para o país. Isso resultou em um tsunami que arrasou a costa nordeste do território japonês. Morreram mais de 15.000 pessoas e milhares ficaram desaparecidas. Estradas e ferrovias foram destruídas, faltou água, comida e combustível. Segundo o premier japonês, Naoto Kan, foi a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E o país atravessou também a mais grave crise nuclear desde o desastre de Chernobyl, há 25 anos, na extinta União Soviética. O tremor danificou o sistema de resfriamento do reator nuclear 1 da estação de Fukushima. O sistema de resfriamento do reator de energia falhou após os tremores, causando uma explosão que rompeu o telhado da usina. O governo insistiu que os níveis de radiação eram baixos. A explosão em Fukushima foi controlada, mas outras explosões em menores proporções aconteceram aqui, no Rio de Janeiro. As ruas e calçadas do Rio de Janeiro viraram um campo minado.
No início de julho, em apenas 48 horas, 6 bueiros explodiram na cidade. Não se podia mais andar tranquilo. A Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia e pela manutenção dos bueiros, foi a responsável e chegou a ser multada pela prefeitura da cidade. E ainda no Rio de Janeiro, em 7 de abril, um homem invade esta escola, hoje totalmente reformada, e mata 11 crianças a tiros. O atirador foi identificado pela polícia local como Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele era ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 11 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Depois de cometer tamanha atrocidade, o jovem Wellington se matou, deixando uma carta onde exprimia sua confusão mental em relação a valores morais e religião. Mas não foi só no Rio de Janeiro que tragédias aconteceram. Um crime dentro da USP, na cidade universitária, chocou a população. Na noite de 18 de maio, o estudante Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos, foi morto quando se aproximava de seu carro em um estacionamento da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. 2 homens presos pelo crime foram indiciados por latrocínio. Testemunhas disseram à polícia que ele reagiu ao assalto e acabou baleado na cabeça. O assassinato motivou a formalização em 8 de setembro de um convênio entre representantes da universidade e do comando da Polícia Militar. Esse episódio desencadeou uma série de protestos por uma minoria ligados a partidos de esquerda. Ainda no mês de julho, outra tragédia marcou o ano, dessa vez um ataque na Noruega. Os atentados de 22 de julho de 2011 na Noruega começaram com uma explosão na zona de edifícios governamentais da capital Oslo e terminaram com um tiroteio ocorrido poucas horas depois na ilha de Utoya. Os atentados resultaram em 92 mortes. Anders Behring Breivik, empresário norueguês de 32 anos, descrito como antiglobalista, nacionalista e de extrema-direita, foi considerado o autor dos ataques. Não bastassem tantas tragédias envolvendo o clima, homicídios e suicídios, a falta da alimentação, uma das necessidades mais básicas do ser humano, também entrou em catástrofe em 2011. A crise humanitária que explodiu no Chifre da África deixou uma população de 12 milhões de pessoas em colapso. A guerra civil na Somália obrigou milhões de pessoas a fugirem da sua própria pátria para encontrar refúgio nas terras vizinhas. Aliado a isso, o drama da seca provocou ainda mais fome, muita fome. Frente a tantos desastres, ainda no primeiro semestre de 2011, a equipe do jornalismo da Novo Tempo produziu 2 programas especiais com esse tema. O primeiro, intitulado Catástrofes, aconteceu em 12 de março e Os Sinais do Fim, uma semana depois, no dia 18 do mês. Tudo para manter o telespectador bem informado sobre o momento na história em que estamos vivendo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro deu um passo importante em 2011 em relação à tranquilidade da população. Foi o ano do maior número de implementação das unidades de polícia pacificadora, mais conhecidas pela sigla UPP.
Na verdade, o projeto começou em 2008, mais precisamente no dia 28 de novembro, quando foi instalada a primeira UPP na favela Santa Marta. Depois, outras unidades foram instaladas na Cidade de Deus, no Batã, Pavão, Pavãozinho, Morro dos Macacos, entre outras comunidades. De acordo com o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, a ideia é simples: recuperar para o Estado territórios empobrecidos e dominados por grupos criminosos armados. Entram os policiais, saem os traficantes. A comunidade fica tranquila, sem medo de tiroteio e mortes. Mas o processo não é tão simples assim. As invasões marcaram a história. A 19ª UPP foi instalada em uma das mais famosas comunidades, a Rocinha, no dia 13 de novembro. Até tanques de guerra foram usados na ocupação, que aconteceu na madrugada. O projeto foi tão bem aceito que o governo da Bahia criou as bases comunitárias de segurança inspiradas nas unidades de polícia pacificadoras para atender as comunidades de Salvador. As UPPs trouxeram liberdade a várias comunidades do Rio de Janeiro. Liberdade do tráfico e da clandestinidade. Liberdade também de escolha entre fazer ou não parte de um sistema criminoso. E falando em liberdade de escolha, vale ressaltar a importância do voto direto no país, estabelecido há pouco mais de 20 anos. Direito esse que possibilitou ao povo brasileiro eleger a primeira mulher presidente do Brasil. Dilma Vana Rousseff, a mineira de 64 anos, natural de Belo Horizonte e ascendência búlgara, assumiu a presidência no dia 1º de janeiro. A missão da ex-ministra da Casa Civil não era impossível, mas bem difícil. Dilma teria de vencer não apenas a oposição e o preconceito, mas a dúvida de que poderia substituir um dos presidentes com o maior índice de popularidade que o país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma começou o mandato com um recorde de aprovação superando o próprio Lula. E Dilma foi também a primeira mulher a abrir uma sessão da ONU em Nova York, fato ocorrido em 21 de setembro. Em seu discurso, Dilma falou da importância da mulher na política, fato que deixou claro em seu governo ao conceder a mulheres 2 dos principais cargos do país. Tenho certeza, senhoras e senhores, de que esse será o século das mulheres. No dia 8 de junho, Gleisi Hoffmann substituiu Antônio Palocci como ministra-chefe da Casa Civil. 5 dias depois, foi a vez de Ideli Salvati assumir a Secretaria de Relações Institucionais. Ela deixou o Ministério da Pesca e Aquicultura. Além dessas, conta-se também a irmã do compositor Chico Buarque de Holanda, Ana Holanda, no Ministério da Cultura, Tereza Campelo, no Desenvolvimento Social, Isabela Teixeira, no Meio Ambiente, Miriam Belchior, no Planejamento, Luísa Bairros, no Ministério da Igualdade Racial e Irini Lopes, na Secretaria das Mulheres. O Brasil ficou cada vez mais sob o comando delas. Fora da esfera do governo, no dia 7 de julho, Marina Silva, que conseguiu cerca de 20 milhões de votos nas últimas eleições presidenciais, anuncia sua saída do PV por divergências com a legenda e diz que vai criar um novo movimento. Mas não foi só no Brasil que as mulheres tiveram papel de destaque em 2011. No dia 5 de julho, a francesa Christine Lagarde, de 55 anos, assumiu o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ela ficou no lugar de Dominique Strauss-Kahn, que renunciou ao cargo em maio em meio a um escândalo sexual. Um mês depois, Yingluck Shinawatra assume o cargo de primeira-ministra da Tailândia, sendo a primeira mulher do país a ocupar este cargo. No dia 24 de outubro, Cristina Kirchner vence as eleições no primeiro turno e é reeleita como presidente da Argentina, dando continuidade ao governo dos Kirchner, iniciado em 2003 com o esposo Néstor, morto em outubro de 2010. E para concluir um ano bastante feminino, Dilma Rousseff recebe no dia 6 de dezembro o título de Brasileira do Ano pela editora 3 e revista Isto É. E falando em mulheres, elas gostam sempre de manter a casa limpa e em ordem. E isso não é nenhum tipo de piada machista, não é, Ana? É verdade, André.
Agora é hora de falar de faxina, ou melhor, da faxina na política que marcou 2011. Uma faxina que teve também ares de dominó. Afinal de contas, assim como no jogo em que as pedras após tocadas começam a cair sucessivamente, uma após a outra, na política nacional, as ações da presidente do Brasil também provocaram essa mesma reação. O primeiro a cair foi o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. No dia 7 de junho, ele pede afastamento do cargo quase um mês após a publicação de uma reportagem feita pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a matéria, Palocci teve o patrimônio aumentado em 20 vezes entre 2006 e 2010. Um mês depois, mais faxina. Em 6 de julho, Alfredo Nascimento deixa o Ministério dos Transportes. 5 dias depois, Sérgio Passos assumiu em seu lugar. E as peças do grande quebra-cabeça político não paravam de se mexer. Após algumas declarações infelizes, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, é demitido. No dia 8 de agosto, Celso Amorim assumiu o posto. Poucos dias depois, em 17 de agosto, alvo de denúncias, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, pede demissão. Mendes Ribeiro fica em seu lugar. E a faxina volta. Em 14 de setembro, cai o ministro dos Transportes, Pedro Novaes. Após parte da cúpula da pasta ser presa pela Polícia Federal, ele é então acusado de usar dinheiro público para benefícios próprios. Pedro Novaes é substituído por Gastão Vieira. Pouco mais de um mês se passa e no dia 26 de outubro cai o ministro dos Esportes, Orlando Silva. Ele deixou o cargo depois de ter o seu nome envolvido diretamente em um suposto esquema de desvio de recursos do programa Segundo Tempo, comandado pela pasta. O esquema envolvia ONGs do partido de Orlando, o PCdoB, que não usavam de forma lícita o dinheiro que recebiam do governo. Quando todos pensavam que a próxima mudança de ministro aconteceria apenas no início de 2012, com a reforma ministerial, mais um escândalo. No dia 5 de novembro, assessores do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, foram acusados em uma reportagem da revista Veja de extorquirem dinheiro de ONGs. Após dizer que só deixaria o Ministério do Trabalho a balas, Lupe pediu demissão do cargo no dia 4 de dezembro. Paulo Roberto dos Santos Pinto assumiu em seu lugar. Eu só quero ter essa chance. Eu só quero ter a chance de não ser condenado sem provas. No fim de novembro, mais uma denúncia. Em entrevista à rádio Estadão e ESPN, o ministro das Cidades, Mário Negromonte, chorou e negou ordem para fraudar parecer de obra. Outro ministro, Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, também é alvo de denúncias e corre o risco de cair. Na política internacional, no dia 6 de junho, Ollanta Humala venceu as eleições presidenciais no Peru. Em Portugal, o partido de centro-direita derrotou os socialistas. No dia 26 de agosto, o primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, anuncia sua demissão. No dia 29, Yoshihiko Noda vence a eleição do Partido Democrático do Japão e assume como primeiro-ministro no dia 2 de setembro. E na Bélgica, após 541 dias sem governo, o rei Albert II empossou no dia 6 de dezembro o primeiro-ministro Hélio de Rupo. De volta ao Brasil, as polêmicas foram além dos ministérios e chegaram até o Supremo Tribunal Federal. Em decisões consideradas por alguns especialistas como ativismo judiciário, o STF praticamente legislou e alterou a Constituição ao aprovar em 5 de maio, por unanimidade, a união entre pessoas do mesmo sexo. E falando em casamento, nenhum foi mais comentado este ano que o de Kate Middleton e o príncipe William. A cerimônia foi realizada na Abadia de Westminster, em Londres, no dia 29 de abril. O casamento ocorreu no ano em que os pais de William, Charles e Diana, completariam 30 anos de união. Voltando às decisões polêmicas do STF, no dia 8 de junho, o Supremo decidiu liberar o ativista político italiano Cesare Battisti, acusado de cometer, no final da década de 1970, 4 assassinatos de forma direta ou indireta. Na época, Cesare militava um grupo de extrema esquerda.
Condenado à prisão perpétua na Itália, ele foi considerado um terrorista em seu país. Mas aqui ele é um homem livre e, após dizer que iria morar em São Paulo, ainda anuncia um romance ao pé do muro. Difícil de entender. E já que estamos falando em Itália, que fica na Europa, vale lembrar 2 fatos políticos que marcaram o velho continente neste fim de ano. No dia 20 de novembro, a Espanha elege novo parlamento. O Partido Popular obteve 186 cadeiras. Mariano Rajoy assumiu como primeiro-ministro espanhol no dia 20 de dezembro, substituindo José Luís Rodrigues Zapatero. E voltando ao Brasil, no dia 6 de novembro, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou um projeto de lei que torna mais rigoroso o Código de Trânsito brasileiro contra os motoristas que dirigem alcoolizados. De acordo com o texto, motoristas vão ter tolerância zero de álcool na condução do veículo. 3 dias antes, o Supremo Tribunal Federal decidiu que dirigir bêbado é crime. Já no dia 17 de novembro é lançado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 7 de dezembro é anunciado o investimento de 4 bilhões de reais para enfrentar crack e outras drogas. Outro tema que não podia ficar de fora, o novo Código Florestal. Aprovado no dia 6 de dezembro pelo Senado, o novo código estabelece regras para o uso da terra com a preservação do meio ambiente. O texto prevê o perdão das multas para quem desmatou áreas de preservação até julho de 2008. Para isso, o produtor terá de recuperar parte do que foi destruído. Como foi alterado, o projeto volta à Câmara para nova votação. E as últimas decisões políticas importantes estiveram ligadas ao Pará. Em plebiscito realizado no dia 11 de dezembro, 70% dos paraenses disseram não à divisão do estado em 3, Carajás, Tapajós e Pará. A outra decisão foi mais uma derrota do povo brasileiro. Em 15 de dezembro, o STF concede aval para o senador paraense Jader Barbalho assumir o cargo em 2012. Ele havia sido símbolo do Ficha Limpa, lei de iniciativa popular que veta a candidatura de políticos que tenham condenações judiciais. Voltando ao âmbito internacional, a COP17, Conferência do Clima realizada em Durban, África do Sul, terminou no dia 12 de dezembro com um acordo inédito de cooperação entre 200 países. Entre outros aspectos, o acordo prevê a prorrogação do Protocolo de Quioto. No dia 13 de dezembro, uma bandeira da Palestina foi hasteada diante da sede da Unesco, em Paris. A entrada na ONU é um importante passo para o reconhecimento do Estado palestino. The ongoing security challenges we face and the need to rebuild our nation here at home. E no dia 15 de dezembro, os Estados Unidos declaram o fim da guerra do Iraque. Após 9 anos, o conflito, que começou com um alarme falso de armas químicas, derrubou o ditador Saddam Hussein e cobrou a vida de cerca de 150 mil pessoas, a um custo de 1,257 bilhões de dólares aos contribuintes norte-americanos. E se o assunto envolve a relação entre os muçulmanos e a comunidade internacional, 2011 relembrou os 10 anos dos atentados de 11 de setembro. Na manhã daquele dia, aviões bateram contra as torres gêmeas do World Trade Center, matando todos a bordo e muitos dos que trabalhavam nos edifícios. Mesmo depois de 10 anos, para os norte-americanos, parece que foi ontem. Porque algo me decía que me fuera, que no fueran. Vete de aquí. Entonces yo cogí y los bajamos. Entonces yo dije, no bajemos por el elevado, vamos a coger la escalera. Va a ser peligroso, pero... Y ahí fue que vino el avión que yo lo vi cuando venía. Y yo le dije, bájense, bájense. Y ahí explotó que eso... Ay, Dios mío. In America, and especially in New York City, we don't expect things like this to happen. We're always comfortable
and things usually go well. As pessoas que estavam aqui no dia dos atentados do 11 de setembro puderam ver perfeitamente os aviões entrarem e destruírem as duas torres gêmeas. Depois de uma década, no lugar das Torres Gêmeas, em Nova York, foi inaugurado um memorial em homenagem a todos aqueles que perderam suas vidas. No local dos atentados, existe um edifício concluído e outros 5 em construção, sendo que o maior de todos, que deve substituir as Torres Gêmeas, deve ser aberto em janeiro de 2014. O One World Trade Center, ou Freedom Tower, Torre da Liberdade, vai ter 108 andares e pouco mais de 541 metros. As imagens em 3D mostram toda a construção já concluída, inclusive com todos os nomes dos falecidos escritos nas fontes. Depois dos atentados, a economia ficou abalada e desencadeou uma crise. Outras partes do mundo sentiram o reflexo. E como ir além da notícia já é uma característica do jornalismo da Novo Tempo, em meio à crise, mais um especial foi realizado. O especial Crise Europeia foi exibido no dia 24 de novembro pela TV Novo Tempo e, após a adaptação, veiculado no dia seguinte na Rádio Novo Tempo e no começo de dezembro pela TV Nuevo Tempo, atingindo a todos os países da América do Sul e a comunidade hispana mundial. Os programas explicaram as razões da crise europeia, o contexto histórico e as implicações proféticas decorrentes do agitado momento. E falando em crise, de acordo com especialistas, a que afetou a Europa teve 3 vertentes: fiscal, os países gastam mais do que arrecadam; financeira, motivada pelas altas dívidas públicas e dificuldade em honrar compromissos; e a fiduciária, ou seja, de confiança. É relevante saber que países endividados, como a Grécia, já tinham altas dívidas antes de entrarem na zona do euro, mas conseguiram maquiar os números com a ajuda de agências avaliadoras. E a Grécia, em parceria com a Standard & Poor's, encobriu novamente suas dívidas em 2009. Contudo, uma reportagem do jornal The New York Times, de fevereiro de 2010, expõe a ferida grega. Investigações comprovaram as denúncias e mostraram que não apenas a Grécia, mas também Portugal, Itália, Irlanda e Espanha estavam com suas economias em situação bem delicada. Em 9 de novembro, devido à crise grega, o primeiro-ministro George Papandreou renunciou, após tentativa frustrada de realizar referendo sobre o plano de austeridade. No dia seguinte, o ex-vice-presidente do Banco Central Europeu, Lucas Papademos, é nomeado ao cargo. Na Itália, nação com déficit na casa dos 4,6%, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi renuncia. Em seu lugar, assume no dia 16 de novembro o economista Mário Monti. E como a ferida não foi bem tratada, a crise nos países europeus se alastrou a tal ponto que houve a necessidade de um acordo urgente, realizado no dia 9 de dezembro entre 26 nações da União Europeia. Apenas o Reino Unido não aceitou os termos da reunião. O acordo, liderado por Alemanha e França, prevê uma lei de equilíbrio fiscal nas constituições dos países membros, além de poder sugerir mudanças nos orçamentos nacionais. Os países com déficit acima de 3% poderão sofrer sanções e o limite da dívida pública não poderá superar os 60% do PIB, a soma de toda a riqueza produzida por um país durante o ano. Só para ter uma ideia do tamanho do rombo das nações do velho continente, o déficit de Portugal é de 9,8%, do Reino Unido, 10,3% e da Irlanda, 31,3%. O déficit ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada. A recessão atacou também a Holanda, que no dia 13 de dezembro informou crescimento negativo nos 2 últimos trimestres. De todos os países da União Europeia, apenas Estônia e Suécia tiveram superávit de 0,2%. E isso afetou todos os países, inclusive o Brasil. Mas, como o foco negativo da economia foi o velho continente, a Espanha divulgou que possui cerca de 5 milhões de desempregados. E os Estados Unidos pedem à Europa plano forte contra a crise. E foi o próprio Estados Unidos, através do Banco Central americano, quem injetou dólares na economia europeia,
acalmando as bolsas de valores do mundo inteiro, como a Bovespa, num dos piores momentos desde a crise hipotecária de 2008. Vale ressaltar que boa parte dos recursos dos bancos europeus, cerca de 2 trilhões de dólares, vem de investidores norte-americanos. Além dos Estados Unidos e do FMI, outras instituições decidiram ajudar a resolver a crise, posto que o problema advém inclusive de um sistema injusto em que os governos gastam demais e os investidores lucram muito. Várias manifestações populares foram feitas ao redor do mundo e também no Brasil. As mais famosas foram a dos espanhóis, que desde maio realizam protestos, a dos indignados e o movimento Ocupe Wall Street. Quem também se manifestou em meio à turbulência financeira foi o Vaticano. No dia 24 de outubro, a liderança católica pediu uma reforma radical do sistema financeiro mundial, incluindo uma autoridade política que supervisione toda a economia. Uma proposta feita pelo Conselho Pontifício de Justiça e Paz pediu também uma nova ordem econômica baseada na ética e na conquista de um bem-estar comum e universal. Por aqui, o governo decidiu impulsionar as vendas de fim de ano e deixar a crise bem longe. Embora o endividamento do povo brasileiro tenha atingido nível recorde, a estratégia foi motivar o povo a comprar mais, através da redução no imposto sobre produtos industrializados da linha branca, como fogões e geladeiras. O imposto sobre empréstimos pessoais e aplicações estrangeiras também foi reduzido. Fora do Brasil, a American Airlines pede concordata. O atual símbolo da aviação norte-americana segue os passos da Pan Am, a principal aerolinha dos Estados Unidos por mais de 60 anos, que encerrou suas atividades há exatos 30 anos. Se por um lado houve perdas, do outro ocorreram diversos avanços. É o caso das pesquisas na área da saúde. Em 2011, os pesquisadores comprovaram, por exemplo, que o fumo causa diversos danos genéticos minutos após ser inalado. Em janeiro, um estudo realizado por cientistas americanos concluiu que a fumaça do cigarro começa a provocar danos genéticos minutos e não anos após chegar aos pulmões. Os pesquisadores envolvidos no estudo de pequeno porte descreveram os resultados como um alerta para pessoas tentadas a começar a fumar. A pesquisa é a primeira feita em humanos, detalhando a forma como certas substâncias presentes no tabaco provocam danos ao DNA associados ao câncer. Mas o cigarro não é o único vilão da saúde, não. Quem ainda acreditava que os refrigerantes eram mocinhos nessa história deve ter ficado pasmo. Cientistas americanos e britânicos confirmaram. Refrigerantes podem aumentar a pressão arterial. A pesquisa feita com 2.500 pessoas no mês de março afirmou que beber mais de 355 mililitros diários de bebida com gás ou sucos de fruta contendo açúcar é o suficiente para desequilibrar a pressão arterial. Então, cuidado! A pressão alta é o maior fator de risco para doenças cardiovasculares. Uma nova vacina foi capaz de proteger uma espécie de macaco contra um vírus equivalente ao HIV. A descoberta feita em maio aponta um novo caminho em busca por uma vacina contra a AIDS para os seres humanos. Pesquisadores americanos dizem que a vacina protegeu 13 entre 24 macacos que habitam as florestas temperadas da Índia, China e Afeganistão durante um experimento, eliminando o vírus da imunodeficiência símia, que equivale para os símios ao HIV. Macacos não vacinados infectados com SIV desenvolveram o equivalente à AIDS, causando o colapso de seus sistemas imunológicos. Segundo os cientistas envolvidos, o estudo publicado na revista Nature pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de uma vacina contra o HIV e a AIDS. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, um órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, OMS, advertiu em 2011 que o uso de celulares pode aumentar o risco de câncer. Ainda no mês de maio, os cientistas disseram ter analisado todos os estudos relevantes sobre o uso de telefones celulares e exposição à radiação deles. Mas os pesquisadores ressaltaram que não podem afirmar categoricamente que os celulares causam câncer em humanos
e que mais pesquisas são necessárias sobre o assunto. No entanto, a agência classificou os celulares como possíveis cancerígenos por causa da possibilidade de causar um tipo de tumor no cérebro, o neuroglioma. A OMS calcula que existam cerca de 5 bilhões de telefones celulares em uso no mundo. E por falar em cuidados, um alerta para gestantes. Foi verificado também que o estresse de mamãe pode afetar o bebê ainda no útero, produzindo efeitos a longo prazo na vida da criança. A equipe de cientistas da Universidade da Alemanha observou em julho que as alterações sofridas pelo feto pode fazer com que a própria criança seja menos capaz de lidar com o estresse mais tarde. Essas alterações foram associadas, por exemplo, a problemas de comportamento e doenças mentais. Os pesquisadores fazem algumas ressalvas. Eles explicam que as circunstâncias das mulheres que participaram desse estudo eram excepcionais e que a maioria das mulheres grávidas não seria exposta a graus tão altos de estresse durante um período tão longo. Do início da vida para o fim dela, o ano de 2011 também foi marcado por perdas. Entre as personalidades que morreram ao longo do ano, algumas serão lembradas como um bom exemplo, outras nem tanto. José Alencar, nascido em 17 de outubro de 1931, em São Paulo, lutou contra o câncer. Foi empresário e político. Elegeu-se vice-presidente da República do Brasil na chapa do candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, conseguindo a reeleição em 2006 e ficou no cargo até o final de 2010. Em março deste ano foi internado, mas faleceu no dia 29 devido à falência múltipla dos órgãos em decorrência do câncer na região abdominal. Itamar Augusto Cautiero Franco foi um político brasileiro, 33º presidente da República de 1992 a 1994, após impeachment de Fernando Collor de Mello. Foi também senador e governador do estado de Minas Gerais. Em fevereiro de 1994, o governo Itamar lançou o Plano Real, elaborado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Itamar foi diagnosticado com leucemia em 2001. Sua situação teria se agravado em virtude de uma pneumonia que o levou à UTI, falecendo em 2 de julho de 2011. Stephen Paul Jobs foi inventor, empresário e magnata americano no setor de informática. Ficou famoso como cofundador, presidente e diretor executivo da Apple Incorporation e por revolucionar 6 indústrias: computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, tablets e publicação digital. Além da Apple, foi diretor executivo da empresa de animação por computação gráfica Pixar e acionista individual máximo de Walt Disney Company. Steve Jobs morreu no dia 5 de outubro de 2011, em consequência de um câncer pancreático, contra o qual lutava desde 2004. John Herbert, ator, diretor e produtor brasileiro, sofria de enfisema pulmonar e morreu em São Paulo no dia 26 de janeiro de 2011, aos 81 anos. Moacir James Clear, médico e escritor, também ficou conhecido por suas crônicas nos principais jornais do país. Faleceu em 27 de fevereiro de 2011. Jackson Klepper Lago, político, participou de protestos contra a ditadura militar. Morreu no dia 4 de abril de 2011 por complicações decorrentes de um câncer de próstata. Outra morte marcante, não apenas de 2011, mas do século XXI, foi a do terrorista Osama Bin Laden. No dia 1º de maio, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que Bin Laden tinha sido eliminado pelo exército norte-americano em uma ação no Paquistão. William Blanco Abrunhosa Trindade, mais conhecido como Billy Blanco, foi um arquiteto, músico, compositor e escritor brasileiro. Morreu em 8 de julho de 2011, aos 87 anos, depois de sofrer um AVC.
Amy Winehouse nasceu em Londres em 14 de setembro de 1983, numa família de tradição musical ligada ao jazz. Depois de muito sucesso, se envolveu com drogas e morreu em 23 de julho de 2011, por intoxicação alcoólica. Kim Jong-il, líder da Coreia do Norte, morreu dia 17 de dezembro depois de um avançado infarto agudo do miocárdio, complicado por um grave choque no coração. O ditador de 69 anos já tinha sofrido um derrame em 2008. Kim Jong-un, seu filho mais jovem, foi nomeado pela agência estatal de notícias KCNA como seu grande sucessor. Também no dia 17 de dezembro morre Joãozinho 30. O famoso carnavalesco morreu no Maranhão aos 78 anos, vítima de choque séptico, pneumonia e infecção urinária. Internado desde o início de dezembro, o quadro de Joãozinho 30 era grave e ele estava respirando com a ajuda de aparelhos. Mesmo com tantas mortes, em 2011, o mundo chegou aos 7 bilhões de habitantes. Mas que esperança temos para oferecer a tantas pessoas num mundo como esse? Esperança que há 15 anos chegava ao Brasil por meio do sinal da TV Novo Tempo. Mas antes de Novo Tempo, o nome era Adsat. Estamos iniciando mais uma programação pela rede Adsat de rádio e televisão. Aqui no Adsat estamos felizes em poder realizar esse trabalho. É um privilégio para nós viver para transmitir essa mensagem de esperança e salvação a tantas e tantas pessoas que não conhecem Jesus. A Adsat foi inaugurada na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, com a presença dos principais líderes da Igreja Adventista no Brasil e no mundo, além do Dr. Milton Afonso, empresário que impulsionou a comunicação adventista na América do Sul. E de lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, a TV veicula cerca de 40 programas semanais, transmitidos para quase 500 cidades em canal aberto, além de TV por assinatura e internet. Acompanhe a evolução. Esperamos você sempre aqui, todo dia, em qualquer lugar. Seu sorriso nos faz tão bem, nos motiva a sonhar. Venha sentir também essa emoção. Embora foram feitos avanços em todas as áreas, a missão continua a mesma. Enquanto nós estivermos focalizando Cristo, o reino de Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente, Deus vai dando as bênçãos muito maiores do que nós sonhamos.
E quem chegou há menos tempo, mas já aprendeu a amar a TV Novo Tempo, avisa que as melhorias vão ser cada vez maiores. Ao olhar para o passado, nós vemos quantos empreendedores trilharam neste caminho. Cada um colocou uma pedra ao construir esse grande templo hoje que é a rede de comunicação. Eu diria que é um tempo para pregar o Evangelho, para anunciar esta breve volta de Jesus, e por isso que nós somos o canal da esperança. Então, quando a gente olha para o passado e vê todas as lutas e dificuldades que foram superadas, nós podemos olhar para o futuro com a esperança de que este crescimento grandioso que tornou hoje a Rede Novo Tempo de Comunicação conhecida em todo o Brasil, haverá de nos trazer ainda grandes surpresas nos anos vindouros. Eu me sinto agradecido e um pouquinho injusto, porque 15 anos atrás muita gente já passou por essa televisão, muitos pioneiros ousaram loucuras inimagináveis para o que a gente hoje colhe como a TV Novo Tempo do jeito que é e com o tamanho que tem. E para festejar o aniversário da TV, foi realizado um programa especial de 3 horas no dia 22 de dezembro, ao vivo. O ano de 2011 foi de muitas conquistas para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Foi adquirida uma geradora em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, de onde para tirar o sinal da esperança para todo o Brasil. Embora alguns anos tenham passado, a esperança dos pioneiros continua sendo a mesma que norteia os passos seguros da TV Novo Tempo, o canal da esperança. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Então, aproveitando o clima dos 15 anos do Canal da Esperança, nós encerramos, Stout, esse programa especial com a participação do professor Leandro Quadros, do programa Na Mira da Verdade. Afinal de contas, Betina, nessa época do ano, todo mundo quer saber o que vem pela frente. É isso mesmo, então a gente aproveita e pergunta para o professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, o que podemos esperar de 2012? Você também acredita que o mundo pode acabar neste ano? A sua pergunta é muito interessante, amiga Betina. Biblicamente, nós podemos ficar seguros e confiantes e certos de que o mundo não vai acabar em 2012. Por quê? Nós lemos Mateus 24, 36 e o texto diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, o calendário maia, na verdade, não teve tanto objetivo assim de prever o fim do mundo. Mas já que alguns se utilizam dele para prever o fim do mundo em 2012, esse texto é suficiente para nos mostrar que Deus não revelou o dia e a hora da volta dele. Isso é algo que pertence a Deus. E por isso todo cristão, todo telespectador da Novo Tempo, não precisa se preocupar com o 2012, mas deve se preocupar com o presente. Se preocupar se você está preparado caso Cristo volte hoje na sua vida. Então, o conselho que eu deixo para você, querido telespectador, é o de Mateus 24, 42, onde Cristo diz o seguinte: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Professor Leandro, e o que mais a Bíblia, a Palavra de Deus, fala sobre o futuro? Essa pergunta também é muito importante, amigo Stout. A Bíblia não apresenta um quadro de melhora, um quadro positivo em relação à humanidade, por incrível que pareça. Quando nós lemos 2 Timóteo 3, versículo 1, aqui é dito o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, as coisas vão piorar. Isso não significa, amigo telespectador, que você e eu não vamos fazer a nossa parte, vamos ficar de braços cruzados. Não. Deus quer que nós contribuamos para a melhora do mundo. Mas a moral do ser humano está tão baixa, o ser humano está tão corrompido pelo pecado, que a solução não está no próprio ser humano. A Bíblia afirma em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os tempos serão difíceis. Por quê? E aqui é uma descrição do caráter humano. Os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas há esperança. Apesar de humanamente as coisas não poderem se tornar um mar de rosas para o nosso mundo, a Bíblia apresenta uma esperança e nós precisamos nos apegar a ela. Paulo chama essa esperança em Tito, na sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 13, ele chama essa esperança de bendita esperança. E você vai ver qual é. Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando a bendita esperança e
a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui está a nossa verdadeira esperança. A solução não está em nós, mas está fora de nós, em um Deus, a segunda pessoa da divindade, que vai voltar em glória e majestade com seus anjos, de acordo com Mateus 24:31, para acabar com o sofrimento humano e para dar uma solução na nossa humanidade, no nosso caráter, no nosso comportamento. Se apegue à volta de Jesus, porque Cristo prometeu em João 14:1-3 que Ele voltaria para nos buscar e nos dar um mundo muito melhor do que este que conhecemos. Apegue-se a essa esperança e se prepare para a volta de Cristo como se Ele viesse hoje. E é com essa esperança que a gente se despede de mais um ano. E assim como foi até aqui, em 2012 a TV Novo Tempo quer continuar fazendo parte da sua vida com um jornalismo sério, dinâmico e sempre além da notícia. Uma história que, na verdade, começou como uma tragédia. Porto Velho vive um grande momento. Estamos falando direto de Gramado, no Rio Grande do Sul. 1 em cada 5 habitantes de Foz do Iguaçu. Contratos novos de aluguel em São Paulo. São pessoas que chegam aqui Na agricultura, manufatura e transporte. Entre maio de 2009 e janeiro desse ano, Nós estamos aqui na cidade de Campos do Jordão. São mais de 300 mil metros quadrados. Olá, estamos de volta com as notícias. 15ª Bienal do Livro Rio 2011. A tempestade Irene passou aqui por Nova York no domingo.